A Deus que fez os céus e a terra, a Ele, o Criador de todas as coisas, que enviou Jesus para nos redimir de toda a corrupção do pecado e nos dá uma herança incorruptível, inacessível e que está reservada para nós os que cremos na mensagem salvadora do Evangelho. Uma paz do Senhor, amigos que nos acompanham neste canal. Desde já eu quero falar a vocês que me acompanham nesta playlist. Hoje nós estaremos falando sobre o milênio. Vocês que estão me acompanhando, falamos na lição passada sobre a parousia, a segunda vinda de Cristo, ou a segunda manifestação da segunda vinda de Cristo. E um dos propósitos pelo qual Cristo vem é estabelecer ou firmar ou instaurar o seu reino de 1000 anos. Eu quero dividir em duas partes este humilde estudo, este resumido estudo sobre escatologia, falando sobre o milênio. Eu quero resumir em duas partes. Vou falar hoje o que é o milênio, certo? E assim falarei sobre quem participará do milênio e o propósito do milênio, tá? Então, o que é ou o que será o milênio? Segundo o conferencista Elinaldo Renovato, ele diz que a tragédia do pecado transtornou toda a ordem que reinava no planeta Terra. O homem criado à sua imagem, ou o homem criado à imagem de Deus, perdeu a glória que o Criador imprimiu em sua estrutura espiritual, moral e física. E o resultado foi as doenças, o envelhecimento e a morte. No aspecto físico, o homem conheceu a morte espiritual, ou seja, o homem ficou separado de Deus e morreu em ofensas e pecados. E conheceu também o seu pior inimigo, depois de Satanás, a morte física. As suas estruturas, os seus nervos, as suas células, os seus tecidos, todo o seu corpo e sua mente sofreram as violentas mudanças radicais, ou sofreram o impacto de mudanças radicais. A sua energia vital foi reduzida a um nível tão baixo que hoje um vírus ou um micróbio pode levá-lo à morte física ou no mínimo a lesões irreparáveis. Basta que o cérebro fique privado de 2 ou 3 minutos sem oxigênio para que sobrevenha a morte. A morte, consequência do pecado, foi um preço alto demais pelo conhecimento do mesmo. Envelhecimento, separação, doenças, dores, tristezas, angústia, lágrima. Tudo por causa de um gesto, de uma ação, de um ato de desobediência ao Criador, que disse ao homem, que avisou ao homem que não comesse da árvore proibida, dizendo que certamente morreria. A natureza, por sua vez, também sofreu a maldição de Deus. A ecologia foi mudada. O meio ambiente sofreram transformações, ou foram transformadas ou transtornadas. Antes a Terra, o planeta, só produzia para benefício do homem. Após a queda, o planeta começou a produzir cardos e espinhos. Isso se refere a tudo o que prejudica o homem na natureza. E também se refere, ou é um sinal da maldição de Deus sobre o planeta Terra. Desastre ecológico, terremotos, vulcões, enchentes, tsunamis, abalo sísmico, toda uma desordem que o pecado trouxe ao planeta Terra. Mas Deus,
em seu amor, enviou a Jesus para nos redimir de toda a corrupção do pecado e nos dar uma herança incorruptível. E o plano de salvação é para todo aquele que nele crê, vem da parte de Deus, mas precisa da aceitação do homem, este dotado de livre-arbítrio. O pecado ainda continua dominando a mente do homem, mas Deus tem um plano glorioso para o planeta Terra. E este plano inclui a restauração de todas as coisas. Toda a ordem mundial será transformada, vai ser mudada politicamente, socialmente, moralmente, espiritualmente, institucionalmente, ambientalmente. Sim, e para que toda a estrutura, toda a desordem seja transformada, é preciso que também Jesus mude todas as coisas, transforme todas as coisas, ou renove todas as coisas. E essa transformação, essa renovação se dará quando Cristo pisar no Monte das Oliveiras e destruir todos os poderes espirituais e humanos. Sim, falamos na lição passada que quando Cristo vir na sua segunda vinda, ele prenderá o Satanás por 1000 anos e destruirá ou lançará no lago de fogo a besta e o falso profeta. Hoje nós falaremos sobre o que acontecerá no milênio, um tempo glorioso sem precedentes na história da humanidade. Sim, da humanidade ou do planeta Terra, tanto do homem quanto do planeta Terra. Eu gostaria de fazer menção da palavra do Senhor, que está escrito no capítulo 2 do livro do profeta Daniel, versículo 44. Diz desta forma a palavra do Senhor: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará ou levantará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e ele mesmo subsistirá ou permanecerá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze e o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Queridos, o que é o milênio? Ou o que será o milênio? Primeiro, a palavra milênio vem do latim millennius, que significa 1000 anos. Esta palavra nós encontramos unicamente, literalmente, em Apocalipse, no capítulo 20, os primeiros 7 versículos do capítulo 20, dá ênfase à palavra 1000 anos, ou dá ênfase à literalidade do milênio. O milênio não será uma utopia, nem uma fantasia, como diz os revisionistas da palavra de Deus, os teólogos liberais. Não, o milênio será literal. Mas, como eu falei, o que será, ou o que é o milênio? Primeiro, será um tempo de restauração de todas as coisas. A natureza será restaurada. Sim, o homem será restaurado. A ordem política, econômica, social, moral será restaurada. A paz mundial prevalecerá. Haverá um conhecimento mundial. A justiça prevalecerá, será mundial, universal. Jesus, ele reinará. Sim, ele reinará. O que é que eu vou falar mais sobre o milênio? Quem participará do milênio? Quem participará do milênio? Primeiro, a igreja ou os santos glorificados, ou seja, a igreja, tanto os ressuscitados quanto os transformados,
Sim, os santos do Antigo Testamento, ou os salvos do Antigo Testamento que participarão do milênio. Sim, os salvos na grande tribulação, capítulo 7, versículo 14 de Apocalipse, o remanescente judeu ou israelita, tanto os 144 mil, quanto os salvos na batalha que Cristo salvará na batalha do Armagedon. Então, estes são os que vão fazer parte do milênio. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 6 diz que bem-aventurado e santo aquele que faz parte da primeira ressurreição. Estes serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão, porque o dano da segunda morte, a segunda morte não fará dano, ou o dano da segunda morte não afetará estes, mas eles mesmos serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. O milênio é literal, acontecerá, e a igreja espera atenciosamente, com grande expectativa. Paulo diz que sabemos que a natureza, a criação ficou sujeita à vaidade, não por causa dela mesma, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida da corrupção do pecado para a liberdade da glória do Filho de Deus. Paulo diz porque sabemos que toda a criação geme e suporta dores de parto até agora. Sim, a igreja espera este grande momento. Até então, a oração do Pai Nosso é: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O reino dos céus virá, Jesus implantará o seu reino de 1000 anos aqui na terra.